Queridos, queridas, muito boa noite, paz do Senhor Jesus. Estamos começando aqui o nosso bate-papo bíblico e nós vamos contar aí com a presença do pastor Renner, que vai estar nos acompanhando nesta jornada. Quero dizer que Deus vos abençoe na noite de hoje, que a noite de hoje possa ser uma noite abençoada em nome de Jesus e que nós venhamos sair daqui impactados com a presença de Deus. Vamos só esperar aqui o pastor. E hoje o tema da nossa live da nossa live hoje, ela é baseada em Filipenses Glória a capítulo Deus. 5. E Tá me então, ouvindo, ô presbítero? tô te ouvindo. Deixa eu só vou deixar minha tela pequenininha aqui pro pessoal ver aí. Queridos, esse é o pastor Renner, é um amigo, irmão em Cristo Jesus, que nesse bate-papo bíblico, Glória a Deus. ele... Ô, presbítero, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Sua voz tá saindo um pouco baixa pra mim. Tô te ouvindo, mas bem pouquinho. Pera aí, galera. E agora? Melhorou um pouco. Beleza. O pastor Renner, ele vai estar nos acompanhando, vai trazer para nós a visão dele baseada na carta de Paulo aos Filipenses. E a missão de hoje é que nós venhamos entender o que o apóstolo Paulo quis dizer para nós aqui na carta aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Ele vai estar, digamos aí, debulhando para nós, na visão dele, na percepção dele, essa passagem, esse aconselhamento, digamos assim, do apóstolo Paulo, que ele deixou para a carta aos Filipos, né? E ela serve para nós hoje como base para nossas vidas dentro do âmbito cristão. Pastor, fique à vontade, fale um pouco de você e Deus nos abençoe nesse bate-papo aqui. Amém, em nome de Jesus. Pai do Senhor, primeiramente, a todos os irmãos, para os que não me conhecem, sou o Renner. Atualmente cuido de uma igreja aqui em São João del Rei, onde congrega eu, a minha esposa, o mesmo ministério do nosso irmão em Cristo Jesus, o presbítero Carlos André Gouveia, e onde a gente exerce o nosso ministério da fé. Desde já, eu quero deixar algo para os irmãos que estão conosco nessa live. Ele deixou para mim um tema: Jesus se humilhou e nós. Quando ele deixou esse tema para mim, logo quando eu cheguei na minha casa, comecei a estudar, comecei a buscar direcionamento de Deus. Deus, ele colocou uma pergunta no meu coração. E sabe o que Deus colocou no meu coração para perguntar para cada um dos irmãos? A gente tem se espelhado
em Jesus ou nós temos nos espelhado em Deus? Por que dessa pergunta, ô presbítero André? Vai lá. Deus ele colocou no meu coração da seguinte forma: quando a gente se espelha em Deus, a gente vai tentar ser como Deus. Quando a gente tenta ser como Deus, a gente está se espelhando naquele que é superior a todos, naquele que tem poder, naquele que pode tudo fazer. Não é errado a gente se espelhar em Deus, porque a gente um dia quer estar na glória com Deus, adorando a Ele. Só que quando a gente se espelha diretamente em Deus, a gente deixa de se espelhar em algo que a gente vai tratar aqui nessa lição, que é o ministério de Jesus aqui na Terra. A gente vai bem ainda ler o texto, vai compreender melhor o que esse texto fala para a gente, mas desde já eu quero deixar essa pergunta: como temos nos espelhado? Temos nos espelhado no ministério de Cristo Jesus aqui na Terra, ou temos nos espelhado diretamente em Deus? Porque quando nos espelhamos em Cristo Jesus, a gente se espelha também nos momentos de prova, de luta que Jesus passou. A gente se espelha também nos momentos de dificuldade que ele passou no seu ministério. E quando a gente se espelha em Deus, é como se a gente pulasse algumas etapas. Então eu deixo essa pergunta para os irmãos que estão conosco nessa live, que desde já a gente venha meditar sobre essa palavra, sobre essa passagem, e a gente vai aqui no decorrer dessa live, no decorrer dessa transmissão, a gente vai poder compreender um pouquinho melhor a visão que Paulo relata à igreja de Filipenses ali sobre essa visão de Jesus e de Deus. Amém? Amém, amém. Deus abençoe. Agradeço, irmão, por ter aceitado o nosso convite assim tão em cima da hora, mas eu tenho certeza que Deus ele vai falar ainda muito aos nossos corações nessa noite. Tá conosco aí na live a minha esposa, Silvia Mídio. Ela vai estar nos acompanhando também. Os irmãos que estiverem chegando através do pastor, através das redes sociais, né, do Instagram, que nós fizemos lá o trabalho do compartilhamento. E eu tenho a certeza que todos nós vamos sair daqui impactados para a glória de Deus. Pastor, a palavra é sua. Fique à vontade para poder esquadrinhar tudo que Deus colocou no seu coração aí. Amém, em nome de Jesus. Eu quero que essa live, esse bate-papo, ele seja um pouco dinâmico. Que a gente venha a ter uma interpretação. Vou estar perguntando pro nosso irmão algumas coisas a respeito da sua visão, e também perguntar para quem está conosco, nos assistindo, participando dessa live, sobre a visão de cada um. Mas eu sinto um pouquinho de vergonha, eu sinto um pouquinho de nervosismo falar. Não precisa deixar sua resposta aqui, mas desde já, coloca na sua mente o que é essa lição para as nossas vidas, o que Deus ele pode fazer por intermédio dessa lição para as nossas vidas. E a gente já vai começar nesse texto, onde foi me passado carta de Paulo à igreja de Filipenses ali, a igreja de Filipe, aonde no seu capítulo 2 tem como epígrafe do texto o humilde e fraterno amor cristão, onde desde já eu já quero iniciar abordando pelo título dessa passagem: o humilde e fraterno amor cristão, onde vai nos relatar o amor cristão, o amor de Cristo, aquele amor que ele transcende com as barreiras, aquele amor que ele supera todas as expectativas. E a gente vai dar início um versículo antes do versículo a qual nos foi proposto, que era o versículo 5, no seu versículo de número 3 e 4, 2 versículos antes, perdão, onde a palavra vai nos dizer da seguinte forma: nada façais por rivalidade,
nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Por que eu estou lendo esse contexto antes da gente ver a mensagem aqui? Porque a gente vai entender que quando Paulo está alertando, ele está alertando a igreja porque a igreja vivia uma situação a qual ela estava ali, e o povo, eles não estavam sendo humildes. O povo não estava agindo da forma que deveria agir. O povo aqui, a palavra fala, não façais por rivalidade, nem por vaidade, mas pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. E o que eu já entendo com esse texto, desse versículo? A gente vai compreender que aqui essa palavra ela está nos ensinando que o povo daquela igreja, eles faziam por rivalidade, eles faziam por vaidade, eles faziam as coisas de formas a qual eles não faziam para o Senhor, mas eles faziam essas coisas para se rivalizar um com o outro. Vou tomar como exemplo, como eu mencionei numa live dinâmica, o nosso irmão presbítero André, onde a gente vai entender que por muitas das vezes o povo nessa igreja, eles viam o presbítero pregando e suponhamos que fosse eu que estivesse lá, né, na igreja de Filipe nesse momento, eu iria ver ele pregando e eu iria fazer só porque eu me julgaria melhor do que ele. Então eu falaria comigo mesmo, eu prego melhor do que o André, eu vou lá e vou pregar melhor do que o André. Então a gente vai entender que o contexto dessa passagem é devido a isso, a uma rivalidade que foi criada, a uma vaidade. E o que me chama atenção antes da gente entrar nesse contexto, essa passagem ela vai nos dizer que cada um deveria considerar as pessoas superiores a si mesmo. E é uma realidade que hoje, infelizmente, a gente não vive nas igrejas dos dias atuais. Hoje em dia, nas igrejas dos dias atuais, a gente vê membros sem cargo algum, membros sem conhecimento algum de Bíblia, de palavra, debatendo com seus superiores, independente se é um diácono, se é um pastor, se é um obreiro, mas pessoas debatem, não têm o respeito pelos superiores a si mesmo. A gente deve ter um respeito àqueles que são superiores a nós mesmos. Quando eu falo superior, eu não menciono nem por cargos eclesiásticos, mas tem pessoas que têm mais maturidade espiritual, tem pessoas que têm um conhecimento maior na palavra do nosso Senhor. E por muitas das vezes a gente desrespeita essas pessoas. Então aqui Paulo já começa nos advertindo. Devemos ter um respeito para aqueles que são superiores. Devemos ter um respeito para aqueles que têm um conhecimento maior. E a palavra fala, cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Peço perdão, estou um pouquinho gripado. Mas então, a gente vai entender que Paulo ele fala que você não zele somente pelo seu interesse, mas zele pelo interesse dos outros. A palavra de Deus ela vai falar para a gente quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Quão bom e agradável é a gente estar em união, estar eu em união com o presbítero, estarmos em união com o povo de Deus. É a melhor sensação, porque num dia lá nos céus a gente vai estar em união. Não vai ter separação de uma igreja para com a outra. Não vai ter separação, a igreja batista é nesse canto, a Assembleia de Deus é nesse canto, a Deus é amor é nesse canto, não. É todos em uma união. Então a gente deve zelar pelo aquilo que os outros têm interesse. A gente deve zelar pela fé do nosso irmão. Devemos zelar pela fé daquelas outras pessoas também. E a gente, adentrando no texto, a gente vai entrar no versículo principal, onde
A palavra de Deus ela nos menciona: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando a gente fala nesse versículo especificamente, tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, por muitas das vezes a gente pensa que é um sentimento de amor. Por muitas das vezes a gente vai pensar que é um sentimento que Cristo teve pelo próximo. Amar ao próximo, sim, devemos amar ao próximo. É, não sei, na visão do nosso irmão, do presbítero, qual é a visão dele sobre isso. Mas desde já, Deus ele colocava no meu coração. Porque em outras traduções da Bíblia, a palavra de Deus ela pode ser mencionada como seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, eu já quero deixar uma reflexão para as nossas vidas aqui nesse instante. Como tem sido a nossa atitude? Como tem sido o nosso sentimento? Como tem sido a visão que a gente carrega com cada um de nós? Tem sido a mesma visão de Cristo Jesus? Tem sido aquilo que Cristo Jesus propôs para as nossas vidas? O que o presbítero tem a me dizer sobre isso? Bom, vamos lá. É, nós devemos sim, né, ter aí a mesma visão para a qual Cristo teve, porque infelizmente né, essa nós interpretamos mal essa parte. Cristo ele não veio para o quem estava bom. Cristo ele veio na terra para os necessitados, para aqueles que criam no poder do que daqueles que estavam esperando e pronto para todos que queriam buscar. E Jesus ele próprio deixou dizendo aos discípulos que eles fariam obras maiores do que ele mesmo. E o próprio Pedro, João, o próprio Paulo, né, que escreveu aí mais da metade do Novo Testamento, são 13 cartas, se eu não me engano, e eles entenderam, né, que ser humilde, ter, se humilhar e ter comunhão com as igrejas, como o irmão falou, né, que lá no céu não vai ter uma placa de assembleia, de presbiteriana, adventista, enfim, nós sabemos, né, cada um sabe da sua salvação, cada um sabe da sua fé, e nós devemos sim nos humilhar. E quando nós pegamos para poder ler e estudar profundamente esta carta, o próprio Cristo, ele era Deus, né? João capítulo 1 vai nos mostrar isso claramente, dizendo. João capítulo 3 também vai nos dizer. E Paulo, ele também nos fala que o próprio Jesus, o próprio Cristo, ele era Deus, mas ele se humilhou, largando a sua posição, não deixando de ser Deus, mas ele deixou a sua posição do trono que estava com Deus Pai e veio à terra para se conectar com nós. E uma das coisas que o inferno mais tem raiva de nós é o quê? Que Satanás, né, ele quando era o anjo de luz, ele tentou ser semelhante a Deus, ele também queria parte da glória de Deus. E quando Jesus veio à Terra, nós entendemos que Deus se fez semelhante ao homem para poder se conectar com o homem, né? Então, Deus ele teve todo o trabalho, sabemos nós, né, que isso vem desde dos princípios do tempo, desde os princípios da Bíblia, da profecia que Jesus viria à Terra, né? Êxodo 3:15, Isaías ele mesmo profetiza duas vezes sobre a vinda de Jesus, ele também profetiza sobre a morte de cruz de Jesus. Então, sim, Jesus ele veio para os necessitados, ele veio para aqueles que o Espírito está pronto para receber,
o Messias. Então nós devemos nos humilhar, né? Nós não podemos ter um coração soberbo, até porque nós sabemos que Deus ele repreende, ele é contra a todo aquele que é o que tem o coração soberbo. Então que nós venhamos nos humilhar, que nós venhamos ser de todo modo sempre nos aquebrantando, nos humilhando perante a Deus, porque senão, irmão, a gente vai parar lá em Jeremias 18, e quando nós entramos em Jeremias 18, acabou aí, é só Deus mesmo para poder nos tirar de lá. É verdade. O irmão, ele apresentou uma realidade. E como o presbítero mencionou, quando a gente entra em Jeremias capítulo 18, é somente Deus para fazer a obra na nossa vida. Aqui Paulo está advertindo para cada um de nós, porque Paulo sabia que ainda dava tempo. E Paulo, eu particularmente gosto muito das cartas paulinas, porque Paulo ele nos adverte à luz de Jesus. Hoje a gente adverte as pessoas à luz da palavra. Paulo, ele advertia à luz do próprio Jesus. Ele mencionava o ministério de Cristo como exemplo a todo momento. E quando nessa passagem ele tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ele está falando sobre o sentimento que havia em Cristo Jesus. Quando ele fala sentimento, ele não fala algo que vem do coração, mas quando ele fala sentimento, ele fala sobre algo que vem da nossa mente. Como assim algo que vem da nossa mente? Quando eu mentalizo algo e em relação ao irmão ou presbítero, eu tenho essa mentalidade de mentalizar ali algo bom, de talvez estar com pensamento de algum momento que ele talvez me feriu, me machucou, ou talvez eu estou na minha mente com um pensamento de um momento que pode ser no futuro bem próximo, a gente está no momento de convivência, a gente passando por um momento bom. Então, esses são os sentimentos que Paulo queria alertar na minha visão sobre essa passagem. E juntamente com isso, eu trouxe aqui alguns outros versículos para a gente estar estudando melhor esse outro versículo de Filipenses 2:5, porque fala sobre esse sentimento. E um desses versículos é Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde a gente vai estar trabalhando mais sobre esse tema. Jesus se humilhou e nós temos nos humilhado? Romanos capítulo 12, versículo de número 2, a palavra de Deus ela fala da seguinte forma: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que sejais capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, Paulo aplicava também para as nossas vidas: não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. A transformação nas nossas vidas, ela não começa no momento em que nós nos batizamos. A renovação das nossas vidas, ela não começa no momento em que estendemos a mão e dizemos: eu quero ser um obreiro, eu quero ser uma obreira. A renovação da nossa mente, ela começa no momento em que a gente muda o nosso pensamento. A nossa mente ela começa a trabalhar de uma forma diferente. A nossa mente que antes só pensava em coisas vãs, em coisas mundanas, em coisas que não agradavam ao Senhor, quando a gente começa a renovar ela em Cristo Jesus, a gente percebe que Deus ele vai fazendo a obra sobre as nossas vidas. A nossa mente vai mudando. Aquilo que antes agradava ao inimigo de nossas almas, agora a gente passa a perceber e a gente começa a transformar as nossas atitudes para algo que agrade ao Senhor nosso Deus. E isso é a renovação da nossa mente. Quando a gente vai perceber, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É sobre isso, é a gente renovar a nossa mente como Cristo Jesus. Ele tinha uma mentalidade diferente. Cristo Jesus, ele não veio ali por
pelos ricos e sãos, mas ele veio pelos pobres e pecadores. A palavra de Deus mesmo relata isso pra gente, e a gente deve ser da mesma forma. Cristo se humilhou, Cristo ele saiu do mais alto céu e desceu sobre essa terra. E ele se humilhou por amor de mim e por amor de cada um aqui presente. A gente tem tido essa mesma atitude, temos agido da mesma forma. E a palavra também que eu separei para esse versículo se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 2, no seu versículo de número 16, onde a palavra de Deus ela vai nos dizer: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, entretanto, temos a mente de Cristo. Aqui Paulo agora ele está dizendo, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Alguém já conheceu a mente de Deus? Alguém já sondou os pensamentos de Deus para que possa instruir a Deus? Se fosse assim durante o momento da criação, teria alguém dizendo a Deus, Deus, não faça dessa forma. Durante o período que Deus deixou Adão e Eva lá no Éden, alguém estaria dizendo para Deus, Deus, não permita que eles comam do fruto proibido. Alguém estaria dando instruções para Deus, mas não, ninguém conheceu a mente de Deus. Na minha visão, Paulo está aplicando isso para as nossas vidas. Porém, na parte B desse versículo, Paulo ele chega nos dizendo, nós, entretanto, temos a mente de Cristo. De Deus, é como eu mencionei aquela pergunta no começo dessa live, temos nos espelhados em Deus ou em Cristo? Em Deus nós não temos a capacidade para sondar a mente de Deus, mas em Cristo Jesus a gente conhece por meio das Escrituras o ministério de Cristo Jesus. Por meio das Escrituras sabemos o que Cristo Jesus passou. E por meio da divina revelação pelo Espírito Santo de Deus também conhecemos um pouco mais de Cristo Jesus. Então a gente tem uma dimensão. Paulo aqui ele está advertindo. Ninguém conheceu a mente do Senhor para instruí-lo, mas nós, entretanto, temos a mente de Cristo. Temos a mentalidade de Cristo em nossas vidas, porque a gente cumpriu, perdão, com a palavra de Romanos 12. A gente teve a nossa mente renovada em Cristo Jesus. Somos renovados por Cristo Jesus. E agora a gente tem a mentalidade de Cristo. Qual é essa mentalidade? É a gente ajudar o próximo. É a gente fazer o bem sem olhar a quem a gente está fazendo bem, sem a gente querer nada em troca. É a gente estar ali disposto a ajudar, andar com coxos, cegos e mancos, como Jesus andou, entrar no meio daquela multidão de coxos, enfermos, paralíticos, como Jesus adentrou. É isso que é a gente ter uma mente renovada pelo Espírito. Amém? O irmão Amém. tem algum comentário? Amém. Não, não. Sabe as palavras, né? Colocações muito, muito boas. E que nós, sim, nós precisamos ter, né, da mesma comunhão e termos esse mesmo espírito que o irmão falou, esse mesmo espírito de entender, né, o ID, de auxiliar o próximo, porque infelizmente nós estamos vivendo tempos difíceis, isso é dentro da igreja, no mundo nós temos visto que as coisas estão bem difíceis, e se nós não tivermos firmados, se nós não tivermos alinhados, se nós não estivermos preparados para poder andar, né, caminhar com Cristo, estar alicerçado na palavra, estar alicerçado na presença de Deus, qualquer vento, qualquer atribulação, qualquer dificuldade que nós tivermos ali, infelizmente nossos pés eles vão se resbalar e que as palavras, né, que foram ditas por Paulo em 1 Coríntios, em Romanos, em Filipenses, elas venham penetrar em nossos corações para que o Espírito ele venha nos dando estratégia dia após dia para superarmos os conflitos,
né, da carne com o espírito, para nós mantermos a nossa mente ligada, conectada, relacionada com o Santo de Israel, porque infelizmente nesse mundo jaz do maligno. Verdade, verdade. Eu havia separado também um outro versículo que menciona sobre principalmente esse versículo, onde se encontra em Mateus capítulo 11, versículo 29. A palavra de Deus, ela diz da seguinte forma: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Onde Jesus mesmo, ele está declarando para cada um de nós: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus aqui, ele está declarando que devemos aprender sobre ele. Jesus aqui, ele está declarando que devemos aprender com ele e tomar sobre as nossas vidas o jugo de Jesus. Quando aqui a gente menciona sobre isso, é a gente tomar sobre a nossa vida aquilo que Jesus entregou por nós. E a palavra fala na sua parte B desse versículo: porque sou manso e humilde de coração. É uma palavra sobre humildade. É uma palavra sobre o nosso ser, o nosso sentimento e o nosso caráter. E aqui Jesus fala: porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus, ele deixa bem claro a sua humildade. Jesus, ele deixa bem claro que ele tem um plano para as nossas vidas. E isso que é o interessante sobre essa palavra. No seu versículo de número 6, a gente dando uma continuação nesse texto, a palavra vai mencionar: o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Ele tem a mesma natureza de Deus, mas ele não reivindicou ser igual a Deus. Ele fez aquilo para ser como Deus. Ele era como Deus. O presbítero, ele mencionou uma palavra interessante que eu também havia separado aqui no meu estudo, que é João capítulo 1, versículo 1. No princípio ele era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo nos indica que Jesus, ele era Deus. É uma argumentação que, se a gente for debater aqui com outras pessoas, a gente vai fazer uma live que vai durar dias, porque muitas pessoas debatem dizendo: Jesus não era Deus, Jesus não tinha poder, se ele fosse Deus, ele tinha se livrado da morte na cruz do Calvário, ele não teria passado por tudo que ele passou. Mas a Bíblia, a nossa prova de fé, ela nos deixa bem claro que Jesus, ele é Deus. Então Jesus, ele é Deus. E aqui, nesse versículo 6, a palavra deixa bem claro: tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Ele tinha a mesma natureza de Deus, ele era Deus, mas ele preferiu não reivindicar essa natureza. Quando a gente fala isso, eu imagino logo, conjecturando Deus assentado no seu sublime trono, Jesus ao lado de Deus. E enquanto Jesus estava ao lado de Deus, Jesus falando, vendo o sofrimento desse mundo, e Jesus falando: eu quero descer lá, eu quero me humilhar, eu quero passar por tudo que eu tenho que passar, porque eu amo ainda esse povo. E é isso que Jesus fez por cada um de nós. A palavra vai nos dizer, no seu versículo de número 17 do Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5, também uma menção honrosa para o Evangelho de João, que trata das coisas mais espirituais, de uma forma a qual os outros evangelhos não aplicam, vai nos falar da seguinte forma: agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, Jesus, ele está mencionando da seguinte forma: agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E aqui se aplica nesse versículo de Filipenses como Jesus, ele já tinha a glória
como Deus tinha a glória antes que o mundo existisse. Antes de que a terra se formasse, ele já tinha a glória sobre a sua vida. Mas ele abdicou, ele abriu mão da glória para que ali ele viesse até a terra. E como a gente está fazendo em um tema, esse estudo, a gente tem esse tema. Jesus se humilhou. E nós? Jesus, ele abriu mão da glória. Ele abriu mão de ser adorado por milhões, exércitos, legiões de anjos do Senhor. Ele abriu mão de ter para si a adoração e o louvor, para estar na cruz, morrer numa cruz do Calvário. Ele abriu mão disso tudo para ter uma coroa de espinhos posta sobre a sua cabeça. Ele abriu mão de tudo isso para levar ali chicotadas em suas costas. Ele abriu mão disso tudo para um dia ver pessoas o maltratando, pessoas duvidando daquilo que ele falava, pessoas zombando, pessoas humilhando ele perante o povo. Ele abriu mão disso tudo. E por quantas das vezes eu quero aplicar dessa forma para a gente entender melhor. É difícil para mim abrir mão de um bem material. É difícil abrir mão para mim, talvez, de um bem material que eu tenho na minha casa, de um meu celular, de algo. E eu vendo a necessidade do meu irmão. Talvez o meu irmão ele está necessitado de algo, eu tenho em casa, mas é difícil para mim abrir mão disso. Talvez eu sou uma pessoa muito conhecida. Talvez eu sou uma pessoa muito popular. Pessoas me adoram, vamos colocar dessa forma. Pessoas gostam de estar comigo, pessoas me querem bem. E um irmão a qual eu vejo, ele fica sozinho, fica nos cantos, fica passando por guerras, batalhas e necessidades. O que custa eu deixar um pouquinho dessa glória que as pessoas lançam sobre mim, que eu não sou digno, e ir até o meu irmão, e ir até aquele que necessita? É isso que essa palavra traz para as nossas vidas. Falta um pouco disso. A gente abrir mão daquilo que a gente se gloria, se glorifica para ajudar o nosso irmão. Foi o que Cristo fez por mim, foi o que Cristo fez por você. Ele abriu mão da sua glória para vir até esse mundo por nós. E a gente vai entender que Jesus, ele escolheu servir. Ele abdicou da sua glória para servir a cada um de nós. A gente tem alguns versículos que comprovam isso também. Um deles se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, onde a palavra de Deus ela vai nos dizer: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, mediante sua pobreza, vós tornasseis ricos. Jesus, ele abriu mão da sua glória, se tornando pobre, para que, por mediante a pobreza dele, nós nos tornássemos ricos. Esse foi o propósito de Cristo. A sua vinda na terra foi essa. Por intermédio dele, nós que éramos pecadores, podemos dizer que ele desceu até essa terra como um homem, um corpo falho, sujeito ao pecado, sujeito à provação e à tentação, para que a gente fosse rico. Ele comprou os nossos pecados. Eu sempre gosto de ministrar na passagem de 2 Reis, capítulo 4, a multiplicação do azeite, na parte que Eliseu ele olha para aquela viúva e ele fala: vai, paga a tua dívida. Aquela mulher ela ainda tinha uma dívida para ser paga, mas nós não temos mais a dívida, porque Cristo abdicou da sua glória para pagar a nossa dívida. Cristo veio, se tornou um homem pecador, falho, pobre, porém ele não pecou, porém ele era rico de espírito. E ele fez isso tudo para que nós venhássemos a ser ricos de espírito também, para que a gente um dia vivenciássemos as obras do Senhor sobre a nossa vida. Então a gente vai entender que Jesus, ele abriu mão dos privilégios. Jesus abriu mão da glória. E nós temos abrido mão do orgulho, temos abrido mão da soberba, que muito hoje a gente se vê falar. Tem muitas pessoas soberbas: eu sou, eu faço, eu posso. Temos abrido mão disso sobre a nossa vida? Ou não? Essa é uma indagação
que eu deixo para os irmãos aqui nessa live, tá meditando. Temos abrido mão daquilo que temos feito sobre a nossa vida, por conta das vezes a gente passamos por situações, batalhas, guerras, a gente passa por momentos de dificuldade e a gente prefere continuar sendo da mesma forma que a gente é. Em vez da gente permitir que, como nosso irmão presbítero mencionou, Deus ele nos leva, Jeremias 18, ele nos leva lá na casa do olheiro. E quando a gente chega na mão do olheiro, ele quer trabalhar sobre nós. E quantas das vezes a gente não se permite ser trabalhado pelo oleiro? Quantas das vezes a gente não se permite ver ele agindo sobre a nossa vida? Quantas das vezes a gente não se permite e não permite que ele venha tirar de nossas vidas aquilo que está impedindo o nosso crescimento? Temos deixado de fazer tantas coisas sobre a nossa vida? Ou temos ali seguido o exemplo de Cristo Jesus? Amém? O irmão quer mencionar algo? Amém, não. Boa colocação, né? O que nós temos deixado de lado foi uma colocação muito boa, porque muitas das vezes nós queremos tudo, mas não queremos nos abdicar de nada. Nós queremos, né, uma glória que não é nossa para nós. Eu gosto de dizer que nós não somos nada, que nós não temos nada, nós não podemos nada. Mas se nós temos, se nós vamos, se nós podemos, se nós respiramos, é tudo para Ele, por Ele, é tudo dele. E eu até falei uma vez no estudo que se Deus retirar de nós o teu espírito, nós nos tornamos uma casca vazia, nós nos tornamos um vazio. Então que nós venhamos nos humilhar, que nós venhamos nós mesmos nos examinar, para que o oleiro ele não venha trabalhar em nossa vida, porque se o oleiro trabalhar em nossas vidas, nós vamos passar na moenda, nós vamos passar no deserto, nós vamos passar provas e lutas. Sabemos nós que o Espírito Santo vai estar conosco, mas é uma luta, é uma prova que nós mesmos caçamos, procuramos com nossas próprias mãos. Querido, deixa aqui suas considerações finais. Quem mora, né, próximo, quem está na live aí que mora próximo de São João del Rei, que mora em São João del Rei, fala um pouco aí da onde fica a obra, né, que o irmão está dirigindo, está na frente. Deixa suas considerações finais aí nesse restante de live. Deus abençoe. Tá sem som, varão. Continua sem som. Perdão. Amém. Agora foi. A gente vai entender que a gente vai ver que a gente passa por alguns processos em nossa vida. Durante muito tempo, a gente passa por processos para bem, outros processos para nossa maturidade espiritual. A gente passa por grandes guerras, grandes batalhas, grandes momentos em nossa vida que, como a gente mencionou aqui, Jeremias, capítulo 18, a gente é necessário ser moldado. E a gente vai entender que no seu versículo de número 11, de Filipenses capítulo 2, no encerramento dessa passagem em que Paulo adverte, ele fala: "E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai." Ele deixa esse comentário dizendo que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então eu quero terminar esse breve momento de reflexão, esse breve estudo que a gente fez, com esse versículo, essa passagem,
porque toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, independente de onde a gente vem, independente de onde a gente está. Se a gente for adentrar em uma religião de matriz africana, a gente vai ver que lá eles também confessam que Cristo é superior a eles. A gente vai ver que até mesmo em lugares que não condizem com o meio em que a gente cristão vive, pessoas reconhecem que Cristo, ele é acima de tudo. E eu quero deixar nas minhas considerações finais, livro de Isaías 45, 23, diante de Deus todo joelho se dobrará. A gente vai entender isso, que diante de Deus todo joelho se dobra. Então, desde já, eu quero deixar para a sua vida. Jesus se humilhou e diante de Deus todo joelho se dobra. Então, não é feio, vamos colocar dessa forma, a gente se humilhar perante a Cristo. Não é feio a gente se ajoelhar perante de Deus, a gente se humilhar perante o nosso irmão. Quantas das vezes eu falo por mim mesmo, até nesses dias mesmo, já passei por problemas com outras pessoas, ministerial, sentimental, familiar, e é difícil a gente se humilhar, é difícil a gente pedir um perdão, é difícil a gente liberar um perdão, mas quando a gente libera esse perdão, não tem sensação melhor. Quando a gente pede um perdão, não tem sensação melhor, por mais que talvez a gente não tenha feito nada, mas a gente liberando perdão, pedindo perdão, isso agrega na nossa vida de uma forma tal que a gente nem pensa. E Romanos, capítulo de número 10, versículo 9, fala: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, serás salvo. Eu quero deixar aqui uma mensagem de salvação para as nossas vidas. Terminar essa live com esse intuito. Uma mensagem de salvação para cada um de nós. A gente vai entender que se com a nossa boca confessarmos que Jesus ele é o Senhor, a gente tem a salvação para a nossa vida. A gente se humilhando, como Jesus deixou a sua glória, veio para o mundo por amor de mim, por amor de você, a gente se humilhando e confessando que Jesus ele é o Senhor, temos a nossa salvação. Porque em Atos capítulo 4, versículo 12, a palavra fala: não há salvação em nenhum outro. A salvação é só por intermédio de Cristo. É só por intermédio de Cristo Jesus que a gente consegue a nossa salvação. Eu sei que boa parte das pessoas que assistem às lives já são convertidas, já conhecem o Evangelho de Cristo, já ouviram falar uma vez ou outra da mensagem do nosso Senhor, já por muitas das vezes aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas eu quero deixar essa mensagem para as nossas vidas nesse final de live, onde o objetivo é apresentar Jesus, ele deixou a sua glória por amor de mim e de você. Ele abriu mão de tudo. Jesus, ele lavou o pé de seus discípulos. Jesus, ele se assentou com pecadores, publicanos, cobradores de impostos. Ele abriu mão de tudo que ele tinha para fazer a obra do Senhor. E nós temos aberto mão de tudo aquilo que era um motivo para a gente estar se vangloriando. Temos deixado de lado as coisas carnais, as coisas desse mundo, para focarmos nas coisas espirituais. Essa é a minha consideração final. E que a gente venha, a todo momento, nos espelhar no ministério de Cristo Jesus. Porque a gente se espelhando no ministério de Jesus, a gente vai entender. Cristo passou por luta, passou por aflição, foi tentado no deserto. Cristo, eu gosto de uma pregação no Salmo de número 6, marcada no Congresso dos Gideões desse ano, pelo nosso querido, renomado pastor Cláudio Gama. Ele mencionou lá e eu fiquei com essa pregação no meu coração. Cristo, Jesus, ele mesmo não tentou ser herói. Que nós venhamos a parar de tentar ser herói, que venhamos a tentar parar de ser grande. Cristo, em dado momento, ele disse para Deus: Pai, se possível, aparta-te de mim esse cálice. Cristo, a palavra de Deus fala, ele poderia ter dado ordem e uma legião de anjos do céu desceria a seu favor. Mas não, ele preferiu orar a Deus e falar: Pai, aparta-te de mim esse cálice. Quando Cristo carregava a sua cruz,
ele, podemos dizer que de certa forma ele fraquejou. Ele não aguentou e ele caiu prostrado no meio daquele caminho. E a gente vai ver que Simão ele carregou a cruz para Cristo. Cristo ele poderia ter falado não, você não vai carregar, mas ele permitiu. Cristo se humilhou por nós. Que a gente venha no nosso ministério, na nossa vida, na nossa família, onde a gente esteja, a entender que a gente tem que ter humildade no nosso coração, que não é feio nós nos humilharmos perante o Senhor. Então, que desde já eu deixe isso como consideração final e convido você a estar participando no culto, você que é de São João del Rei, você que mora aqui próximo a São João del Rei, está participando conosco aqui no culto, na nossa congregação aqui, a qual eu dirijo a obra do Senhor aqui, a congregação do Senhor. Temos culto na terça e na quinta, cultos que estão sendo marcados pela presença do Espírito Santo, na segunda e na quinta, perdão, culto que estão sendo marcados pela presença do Espírito Santo, onde Deus ele tem bradado ao nosso coração, ele tem feito uma grande obra sobre as nossas vidas. Então eu deixo já o convite para você. Se você não pode, tem o culto na mesma congregação, na Viva Voz de Tiradentes, onde o meu irmão em Cristo Jesus, presbítero, congrega, está lá para te acolher também, para levar uma mensagem, ministrar uma palavra para a sua vida, para o seu coração. Então que desde já a gente venha aguardar essa passagem, esse estudo que a gente fez aqui essa noite em nossas vidas, em nosso coração, porque ele tem muito a agregar sobre cada um de nós, amém? Amém, glória a Deus. Que Deus continue abençoando o pastor juntamente com sua esposa. Deixa eu só atentar aqui, porque teve um pastor Fabiano apareceu, que Deus abençoe, seguiu, mandou presente. Deus abençoe. O Dieguinho compartilhou, Deus abençoe. A Vaza, ela comentou da seguinte forma, né? Que sejamos obedientes às instruções que nos foi dada, e assim seremos agradáveis ao Senhor. E é isso. Quando nós somos obedientes, não andamos na contramão de Deus, nós não andamos na contramão do Espírito Santo, nós estamos agradando ao Espírito Santo de Deus. E eu quero agradecer a todos que por aqui passaram, todos que por aqui tiraram um tempo para nos assistir, para aprender mais da palavra de Deus. E eu vos convido, né, na segunda e na quinta-feira, estar lá na congregação Monte Jerezim, São João del Rei, você que mora na localidade de São João del Rei, mora em Tiradentes, temos aqui nas terças, na quinta e nos domingos, 3 vezes na semana nós temos os cultos. Você vai ser muito bem-vindo, será muito bem acolhido e sabemos que o Espírito Santo de Deus ele vai consolar, confortar e também afrontar o nosso coração para que nós andamos em espírito e em verdade. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez em cima da hora, né? Foi Amém. logo no trabalho ali que nós conversamos e eu falei que ia fazer. E muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua esposa, que a chamada de vocês continue sendo inspiração para todos nós. E vamos estar aí nessa pegada, compartilhando a palavra de Deus. Amém? Amém, que Deus abençoe. Desde já deixo também meu agradecimento a cada um dos irmãos que participou. Eu vi aqui também que nosso irmão em Cristo Jesus, o pastor Fabiano, adentrou, juntamente com outras pessoas que eu já vejo que há algum tempo eles nos acompanham. Uma irmã me acompanha há algum tempo, ouvindo as mensagens de Cristo Jesus, ouvindo aquilo que o Senhor tem falado, e que desde já a gente venha aguardar essa mensagem, como ele falou, que a gente venha continuar compartilhando o Evangelho de Cristo Jesus, que cada vez mais venhamos a continuar compartilhando aquilo que o Senhor nos propôs, amém? Amém. Deus nos abençoe. Queridos, nós vamos ter outro bate-papo bíblico no sábado que vem, em nome de Jesus, se assim Deus nos permitir.
Vamos estar orando, pedindo a Deus aí para Deus nos dar a direção de um convidado e um tema para a semana que vem. Fiquem com Deus. Deus vos abençoe. Um ótimo sábado. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos que participou conosco. Forte abraço e até a próxima. Paz do Senhor Jesus e tenham um bom restante de feriado.